Oi, amigos, tudo bem? Vamos estudar mais uma vez juntos, como se estivéssemos lá no salão do nosso centro, que gostoso, né? Só que por enquanto estaremos juntos em pensamento. O tema de hoje é alegria, e essa palestra foi toda retirada do livro Boa Nova, psicografia do nosso querido Chico Xavier. O autor espiritual do livro é Humberto de Campos, que foi um escritor brasileiro e que depois passou a assinar também como Irmão X. Então, é o próprio Humberto de Campos que explica o Boa Nova na abertura do livro. E para isso, ele cita João, capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Então, nós conhecemos através dos evangelhos, né, de Marcos, Mateus, Lucas, João, uma condensação, um resumo da vida e do pensamento de Jesus. E esse resumo já é mais do que suficiente para que ele seja nosso modelo e nosso guia, né? Nossa Senhora. Mas existe muita coisa que Jesus viveu que nós não conhecemos. Muitos detalhes, muitos encontros, muitas conversas. Não só Jesus, Maria de Nazaré, Joana de Cusa, Maria Madalena e tantos outros, né? Que nós conhecemos muito pouco. O que Humberto de Campos faz no Boa Nova é nos dar detalhes sobre certas passagens bem conhecidas da vida de Jesus. Então, assim, ele amplia aquela cena, aquele cenário bem conhecido. A gente se sente lá, é uma delícia. Ele também nos apresenta episódios que nós nunca soubemos da vida de Jesus, que são novidade para a gente, né? Durante e depois da sua passagem física pela Terra. E também ele nos esclarece sobre detalhes da vida de outros personagens do Evangelho, como os apóstolos, os parentes dos apóstolos, como eu disse, Maria de Nazaré, Madalena, etc. E Humberto de Campos ele diz que retirou o livro das aulas que são dadas nas muitas escolas do Evangelho que existem no plano espiritual. Então, nós vamos continuar estudando o Evangelho. Estudamos aqui, vamos continuar a estudá-lo por muito e muito e muito tempo. Ler o Boa Nova, então, é um presente, né? E nós vamos fazer uma viagem rápida aqui por alguns trechos do livro que falam da alegria. E apenas alguns, porque a alegria está no livro todo. Então, primeiro episódio. Quando Jesus tinha seus 12, 13 anos, Maria, como qualquer mãe da terra, preocupada com o seu filho, né, com o futuro do seu filho, estava tentando acertar um plano para ele estudar com os doutores da lei no Templo de Jerusalém. E aí Jesus a procura e diz: Mãe, toda a preparação útil é preciosa, entretanto eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei a melhor escola. No mesmo dia, Jesus pede a José que o aceite como ajudante nos trabalhos na marcenaria. Essa é a escola que ele escolhe. E aí Maria depois está conversando com a Isabel, que é prima dela e que é mãe do João Batista. E aí ela diz assim para Isabel: Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, ele aperfeiçoa as madeiras na oficina, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Que delícia, né? Ter a presença de Jesus enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. E nós podemos ter isso através do seu evangelho e, sobretudo, da prática do seu evangelho. Aí nós teremos sempre essa presença, esse hálito de Jesus doce e alegre nas nossas casas, nas nossas vidas. Jesus é alegre e a alegria faz parte do evangelho do reino de Deus. E vamos para mais um exemplo. Depois das bodas de Caná, que foi um casamento de um amigo de Jesus, Simão Pedro pergunta para Jesus assim: Senhor, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná?
Não se tratava de uma festa mundana. O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula. O homem sempre abusa das coisas e aí bota a culpa nas coisas, em vez de botar a culpa nele, né? Em vez de usar, ele abusa e aí acha que o problema são as coisas. Mas enfim, vamos em frente. E aí Jesus responde o seguinte: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Olha que resposta! Mas Jesus não tinha como propósito apenas ajudar a um amigo, embora isso seja muito importante, e ele explica isso para Simão Pedro dizendo: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o da alegria com que desejo selar, quer dizer, marcar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos um máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos, quer dizer, felizes, alegres. Então, que o nosso coração seja uma sala iluminada onde os nossos amigos, colegas, parentes possam se sentir felizes e tranquilos, a começar pelo nosso próximo mais próximo, que a nossa primeira obrigação é a pessoa que está mais perto da gente, né? Às vezes é a que a gente menos olha. Mas por que Jesus coloca a alegria junto com a tranquilidade? Porque ele diz que o nosso coração seja uma sala iluminada onde os nossos amigos se sintam felizes, alegres e tranquilos. Por que ele junta os dois? Porque nós não devemos confundir a alegria com euforia, não é para ninguém sair na rua batendo bumbo e dando cambalhota, ainda mais agora que é para ficar em casa, né? Jesus possuía uma alegria doce. Euforia constante é um desequilíbrio muito sério. Tem muitas pessoas que perdem a vida na busca dessa euforia constante, né? Dessa adrenalina, desse uhul. E isso não é nem um pouco bom. Então, é natural ficar eufórico quando alguma coisa boa acontece com a gente, quando a gente tem uma boa notícia e a gente fala, nossa, que maravilha, e fica alegre, mas é algo passageiro, dura alguns minutos, depois a gente volta para essa alegria serena, gostosa, equilibrada. Seguindo no Boa Nova, nós vamos encontrar Jesus passando por Jerusalém antes de começar as suas pregações públicas. E perto do templo, ele encontra um doutor da lei chamado Hanã. Esse doutor da lei aborda Jesus fazendo perguntas sobre quem ele era, o que ele estava fazendo ali, assim, desse jeito bem grosseiro mesmo. E aí Jesus diz, muito calmo, que passa por Jerusalém para a fundação do reino de Deus. Hanã fala que ele só vai atrair tolos e ignorantes para esse reino e pergunta, querendo fazer pouco de Jesus, conheces Roma ou Atenas? Né? Como se ele perguntasse hoje, conheces Paris ou Nova York? E Jesus responde, eu conheço o amor e a verdade. Uau! Né? Acho que o amor e a verdade dão conta de todos os reinos da Terra e de todos os reinos do universo, né? O amor e a verdade, infinitos, eternos. O amor de Jesus é tão grande que às vezes a gente esquece que ele é totalmente evoluído na inteligência também, intelectualmente também. Ele foi criado por Deus, simples e ignorante como nós. Percorreu toda a escala evolutiva até se tornar um espírito puro, como nós um dia seremos. Estamos longe, longe, mas seremos. Portanto, as palavras de Jesus, elas não estão só cheias de amor, elas estão cheias também de sabedoria. Bom, depois de alguns dias desse encontro com Hanã, Jesus faz a sua primeira pregação pública em Cafarnaum. E diz o livro Boa Nova. Na praia extensa se acotovelava grande multidão de pescadores rústicos, mulheres aflitas por continuadas flagelações, crianças sujas e abandonadas, publicanos, pecadores e homens analfabetos simples
que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. Então veja que ali, para o primeiro sermão de Jesus, a primeira prédica pública dele, estão reunidos os deserdados do mundo, né? Aqueles que naquela época eram considerados deserdados do mundo e que hoje continuam a ser considerados assim. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos um material de base para sua construção eterna e sublime. Converteria, quer dizer, transformaria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria. E tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava num grande transporte de ventura, que quer dizer alegria, boa sorte. Tem muita coisa aqui que a gente poderia comentar, mas vamos ficar na questão da alegria que traz a boa nova. E essa palavra, alegria, júbilo, gozo, contentamento, ventura, todas essas palavras que exprimem ideias semelhantes, elas aparecem muitas vezes no livro e não é à toa. Veja esse trecho, olha. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Então, olha como é que Jesus recruta Tiago e João, né? Ele pergunta se eles querem participar das alegrias da Boa Nova. E Jesus não mente, Jesus não faz promessas vazias, não joga palavras ao vento. Se ele está falando é porque é verdade. Vou beber um golinho d'água, gente. Bichinho do ranran, né? Pronto, obrigada. Mais para frente, nós encontramos Maria de Magdala, ou Maria Madalena, na sua primeira conversa particular com Jesus, na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Assim, Simão Pedro não estava muito feliz com a presença dela, não, porque a gente sabe, era uma mulher falada e tal. Mas ela vai encontrar Jesus depois de ouvir os seus sermões. E ela diz assim: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento. E respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Ai, que trecho lindo! Fiquei toda arrepiada. Esse trecho é muito bonito, né? Nós sabemos muito bem o que são flores numa casa em ruínas, porque nós somos casas em ruínas, né? E o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, tudo isso são flores, as esperanças em Deus, são flores que vão nascendo em nós e que nós aqui estamos nos esforçando para cultivar. Bom, seguindo em frente, num capítulo do Boa Nova chamado Bom Ânimo, nós vamos conhecer melhor Bartolomeu, o mais velho e um dos mais dedicados apóstolos de Jesus, mas uma pessoa triste, pessimista. E um dia Jesus o chama para uma conversa e Bartolomeu diz que não sabe explicar por que ele se sente tão triste. Ele diz que vê por toda parte a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Você deve conhecer pessoas que só falam assim, né? Então tem em todo canto. Eu costumo brincar dizendo que são os arautos do apocalipse, né? São os que vão anunciando que o mundo vai acabar, que não tem mais jeito. E aí Jesus diz para ele o seguinte: a nossa doutrina é a do Evangelho ou da Boa Nova,
E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Quero acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe, quer dizer que eu não me importe, que eu despreze o trabalho de estendê-lo um dia aos corações da terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Então, se Jesus tem certeza de que todos os corações um dia estarão vivendo o seu reino de amor aqui na terra, aqui nessa terrinha nossa, né? Encarnados, todos encarnados. Se ele tinha essa certeza e tem essa certeza, como é que nós podemos duvidar? Ele está no leme, ele está sempre no leme, ele está no leme agora, ele esteve e ele estará. E aí Jesus continua dizendo: o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Então, agora, por exemplo, nós estamos passando por um pesadelo de uma hora em todo o mundo, né? Então, vamos olhar para frente, vamos pensar, isso também vai passar, vai deixar resultados, não é que vai passar e não vai deixar nada e é como se nunca tivesse acontecido, não. Vai deixar resultados, vai deixar reflexões, mudanças necessárias. Nós vamos sair dessa melhores. Aqueles que aproveitarem esse momento para aprender lições preciosas sairão melhores, a sociedade sairá melhor. Então vamos aguentar firme porque vai passar, né? Mas Bartolomeu, gente, Bartolomeu, como todo pessimista, não desiste, né? Ele não sossega. Você dá uma resposta para ele, ele vem com outro problema para justificar o seu pessimismo. Então, Bartolomeu vem e diz assim: e quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece luta contra nós? E Jesus responde: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que o arranque das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Olha essa resposta de Jesus. Como ela é atual. Eu vou repetir o finalzinho. Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Né? E Bartolomeu terminou? Não, Bartolomeu não terminou. Ele tinha mais dúvidas. E olha, quer saber, ele estava certo em tirar essas dúvidas, porque pensa, Jesus está na frente dele ali aberto, num tete a tete, ele pode perguntar o que ele quiser, né? Tá certo, Bartolomeu, de ir tirando todas as suas dúvidas e aliviando seu coração. Então ele diz: outra pergunta muito atual. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E Jesus diz: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Olha, ele fala, Jesus está falando sobre a morte do corpo físico, naturalmente, porque do espírito não existe. E ele fala a importância de nós semearmos paz e alegria. Então, mesmo a morte, que é um cenário mais duro para nós aqui na Terra, encarnados, né? A morte de quem nós amamos, a nossa, né? Mesmo nesse tema que nos aparece tão fortemente nesse momento, mais ainda, mesmo assim, existe uma visão diferente que Jesus nos apresenta, mais leve, mais ampla,
né, de que somos espíritos imortais e aqueles que nós amamos também estaremos sempre conectados. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. E nós sabemos, através do Espiritismo, que quando nós dormimos, muitas vezes nós encontramos os nossos entes queridos e batemos aquele papo gostoso com eles, mas por conta da grosseria do nosso corpo, quando a gente acorda, raramente a gente se lembra, mas temos aquela sensação gostosa, né? A gente acorda com o ânimo renovado e fala: nossa, dormi tão bem. Hoje dormiu bem, você encontrou uma pessoa maravilhosa, querida, que te retemperou as energias, as forças, as alegrias para seguir em frente. Nós sabemos que nada é capaz de separar eternamente duas almas que se amam. Não tem como, né? O amor é essa cola universal, nos liga a todos sempre. E essas separações parciais, elas são temporárias. Bom, depois dessa conversa também, Bartolomeu muda, né? Bartolomeu passa a se esforçar para ser uma pessoa mais alegre, mais animada, como nós temos de fazer todos os dias. Na sequência, e é o nosso último exemplo, um trecho muito emocionante. Nós vamos acompanhar Maria de Nazaré na véspera de sua morte. Então ela já estava morando há muitos anos, já estava velhinha, morando há muitos anos com o João em Éfeso, uma casinha ali que se torna um ponto de peregrinação. E aparece mais um peregrino lá que ela recebe com todo amor, com todo carinho, como fazia sempre. E esse peregrino se revela. Era Jesus, naturalmente seu espírito materializado, né? Seu corpo físico já tinha perecido há muitos e muitos anos. E ele diz para ela: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E no dia seguinte ela desencarna. E extensas multidões de entidades angélicas vêm acompanhar seu espírito. Nós sabemos que os anjos são espíritos criados simples e ignorantes como nós e que já alcançaram um bom ponto de evolução, se não todo ele, né? Então, anjos nada mais são do que espíritos bastante evoluídos. Agora imagina, um anjo já é bom, dois, três, quatro, uma beleza, né? Uma multidão de anjos, uau! Agora não! Maria é recebida por extensas multidões de entidades angélicas. Ela, então, em espírito já, se lembra dos discípulos de Jesus perseguidos no mundo e deseja abraçá-los. Esse pensamento essa vontade faz com que ela imediatamente vá, né, para os calabouços do circo romano e esses emissários divinos vão com ela. Olha o que diz o texto de Humberto de Campos no livro Boa Nova. Mais alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Imagina a vibração desse lugar, entrando Maria e todas essas multidões de seres angélicos, né? Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene que possuía para lhes dar. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Veja só, esse é o presente que Maria escolhe para deixar com os cristãos, a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido:
Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. É difícil ler esse trecho, né? Sem ficar chorando. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. É isso que ela diz no ouvido da moça. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí em instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Ai, ai. Que passagem emocionante. O Boa Nova é todo assim, é uma alegria, é muito emocionante, vale muito a leitura, a releitura. Então, meus amigos queridos, confiança, alegria, né? E vamos em frente. Um beijo.